de volta para mais um bloco do nosso módulo sobre locações e nós vamos conversar agora propriamente sobre o contrato de locação, sobre as cláusulas que são importantes constar no seu contrato para evitar aí discussões, desavenças entre locador e locatário. Nós sabemos que aquilo que consta da lei, aquelas imposições legais, obrigações que já constam na lei, não necessariamente precisam constar no contrato. Mas então, Jamília, eu coloco ou eu não coloco? Eu te oriento a colocar. Por quê? Porque vai existir algum momento em que você não estará mais no meio daquela relação entre locador e locatário. E se todas as obrigações e disposições pactuadas entre as partes estiverem no contrato de locação, tanto o locador quanto o locatário, ao lerem o contrato, saberão o que eles precisam fazer para que aquele contrato seja cumprido, quais são as obrigações de cada um deles. Outra situação, quando nós não colocamos todas as disposições ali no contrato, é o locatário, por exemplo, alegar que se não consta no contrato dele, ele não precisa cumprir, ainda que está lá disciplinado na lei das locações, né, na lei do inquilinato. Então, é muito importante fazer constar ali todas as cláusulas essenciais à efetiva execução desse contrato de locação. Eu coloquei no material para vocês as cláusulas que eu entendo serem imprescindíveis, né, para um contrato bem elaborado e que vai evitar aí dores de cabeça entre locador e locatário. A primeira cláusula é a qualificação completa, né, dos locadores, dos locatários, dos fiadores, né, incluindo ali endereço de e-mail, de telefone, WhatsApp, e formalizar ali naquele contrato que a forma de notificação e de comunicação entre locador, locatário e administrador, que eventualmente esteja qualificado no contrato, seja por e-mail, porque daí facilita essa comunicação, o desenrolar desse contrato. Porque se não dispor dessa forma, a notificação terá que ser por cartório de ofício de títulos e documentos, de registro de títulos e documentos, ou pelo correio, o que se torna mais oneroso e mais complicado, mais desgastante ali para as partes, né? Inclusive, eu oriento que seja, não importa o prazo da locação, que se exija a qualificação e a assinatura do cônjuge, porque numa eventual aí prorrogação desse prazo de locação, que perdure pelo tempo aí que a lei exige a assinatura do cônjuge, que seria no período acima, igual ou superior a 10 anos, então não existirá aí uma discussão, porque já tem a assinatura desde o começo. Muito importante também a cláusula que inclui a obrigatoriedade, né, do locatário informar ao locador a alteração de endereço eletrônico que ele já informou ali no contrato, uma vez que já foi previamente ali pactuado que a forma de comunicação será pelos meios eletrônicos. Então, tem que compelir ali o locatário a fazer essa comunicação sob pena das notificações enviadas para os endereços originalmente informados no contrato serem consideradas válidas. Outra cláusula importantíssima é a cláusula que dispõe sobre a obrigatoriedade de transferência da titularidade das contas de consumo. Muitos casos em que as contas, né, de água, de luz permanecem no nome do locador, se o locatário vier inadimplir, quem será executado e terá o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito será o locador. Então, para evitar isso, eu coloco sempre no meu contrato uma cláusula que dá um prazo determinado para o locatário fazer essa transferência de titularidade sob pena de multa diária. E aí, com certeza, o locatário vai realizar aí essa transferência, tá? Uma outra cláusula importantíssima é a cláusula que esclareça os direitos e obrigações das partes. E aí, a gente sabe, né, ali, como a gente falou em bloco anterior, que o artigo 22 fala das obrigações do locador e o artigo 23 as obrigações do locatário. Mas como eu comecei falando aqui no início desse bloco, se nós não colocarmos no contrato essas obrigações das partes, eventualmente no futuro
as partes poderão complicar aí a execução desse contrato, alegando que o que não está no contrato ele não precisa cumprir, por puro desconhecimento da legislação de que aquilo que é imposto por lei deve sim ser cumprido, independentemente de constar no contrato ou não. Então, eu coloco nos meus contratos a cláusula que fala de todos os deveres, tanto de locador quanto de locatário. E muito importante também é a cláusula que fale sobre as benfeitorias, né? Já deixar determinado que as benfeitorias necessárias, elas competem ao locador, mas poderão ser realizadas pelo locatário com futuro, né, com posterior aí abatimento do preço no aluguel ou por cobrança em meio próprio, né? E constar as benfeitorias, as reparações no imóvel em caso de eventos da natureza, né? Porque isso sempre gera aí uma discussão. Então, isso deve ser previamente aí estabelecido no contrato para evitar confusão, evitar dores de cabeça aí com o locatário, né? Uma outra cláusula importantíssima é a cláusula que dispõe sobre o laudo de vistoria, né? Sobre o termo de vistoria inicial e sobre as vistorias periódicas. Já deixar pré-determinado no contrato que serão realizadas vistorias periódicas de tanto em tanto tempo no imóvel, com data previamente aí agendada com o locatário. E o locatário tem ciência que ele não pode se negar a realização daquela vistoria periódica. Cláusula que conste a vistoria inicial, a aceitação da vistoria inicial pelo locatário. Cláusula estipulando prazo e o prazo do pagamento do aluguel, né, o vencimento desse pagamento do aluguel, o valor do aluguel, onde esse aluguel será pago, para quem esse aluguel será pago, né? Estabelecendo ali o pagamento também dos encargos, né? Que podem ser transmitidos ao locatário, como o IPTU e as taxas, taxa de lixo, por exemplo, mas que esse pagamento se dará diretamente pelo locador, com ressarcimento posterior pelo locatário, com o valor acrescido ao valor do aluguel no mês seguinte ao vencimento dessas obrigações. Para quê? Para evitar o inadimplemento e evitar aí que o locador seja executado por inadimplemento de IPTU, de taxa de lixo, que pode levar, inclusive, aí o imóvel à penhora, né? A ser leiloado aí para pagamento dessas dívidas. Ocorre muitos casos em que o locador simplesmente transmite para o locatário essa obrigatoriedade do pagamento das taxas, não fiscaliza, e aí o locatário está pagando o aluguel, mas uma taxa de condomínio, por exemplo, o IPTU, não está sendo pago, e aí o imóvel está na iminência de ser penhorado, né? Outra cláusula importante, e que é muito importante convencionar no contrato de locação, é o pagamento por boleto bancário e não por depósito bancário, por transferência bancária. Porque se você fizer o pagamento do aluguel por boleto bancário, vai evitar aí um retrabalho em toda vez que o inquilino inadimplir, ter que calcular juros, multa, né? Então, se você faz por boleto bancário, o próprio banco responsável ali pela emissão do boleto, ele já presta esse serviço, e quando o locatário for pagar o boleto em atraso, já vai ter ali a correção dos juros, da multa. Inclusive, tem bancos que já providenciam a negativação do nome do locatário em caso de inadimplemento. Então, é uma segurança, uma garantia maior para o locador aí a cobrança desse aluguel por boleto bancário, né? Eu, assim, ó, 90% das locações eu vejo que são estipuladas por depósito bancário, né? E aí tem todo esse problema, cada vez que o inquilino vem aí inadimplir, tem que ficar fazendo contas, né? Outra questão, cláusula referente à LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, tem que constar ali especificadamente as questões envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, a forma de tratamento, de armazenamento dos dados ali das partes.
também importante, né? Quando a garantia do contrato for o seguro fiança, é imprescindível, né? Constar ali, desculpa, quando a garantia for a fiança, desculpa, é imprescindível constar se o fiador irá se responsabilizar por aquela fiança, por aquela garantia do contrato, independentemente da prorrogação do prazo de prazo determinado para prazo indeterminado. Porque a lei do inquilinato, no artigo 39, ela diz que as garantias, elas perduram até o termo final do contrato. Então, uma vez que o contrato se prorroga por prazo indeterminado, aquela garantia, ela acompanha ali a prorrogação daquele contrato. Então, caso o fiador não queira ficar indeterminadamente responsável pelas obrigações daquela locação, porque ele é responsável solidariamente com o locatário, né? Então, pode constar uma cláusula dizendo que ele será fiador enquanto o contrato for por prazo determinado. Uma vez que o contrato for prorrogado por prazo indeterminado, ele estará aí exonerado da obrigação. Cláusula sobre o seguro contra incêndio. O seguro contra incêndio, gente, apesar de nós não vermos na prática a contratação desse seguro, ele é obrigatório. E ele é uma das obrigações do locador, pagar o seguro contra incêndio. Só que essa obrigatoriedade pode ser transmitida ao locatário. E como uma forma aí de resguardar o locador, ele pode contratar o serviço, contratar o seguro e responsabilizar o locatário pelo pagamento. Então, o seguro contra incêndio, ele é obrigatório em todas as locações, apesar de nós não vermos isso na prática. E pode sim ser transferida essa obrigatoriedade do pagamento ao locatário. E aí é importante que isso conste de forma bem clara no contrato, certo? Outra cláusula imprescindível, né? Outra cláusula não, na verdade, outra situação imprescindível é que o contrato de locação, ele não depende da assinatura de testemunhas, né? Para que ele seja considerado um título executivo. O artigo 784, inciso 8 do Código de Processo Civil, ele já considera o contrato de locação devidamente comprovado como um título executivo. Então, no normal, os contratos particulares não precisam também de testemunha, mas para que se torne um título executivo, precisa da assinatura de 2 testemunhas. Os contratos de locação sequer precisam da assinatura de 2 testemunhas para que seja um título aí executivo. Inclusive, o contrato de locação, ele pode ser levado a protesto. Basta que você faça ali uma planilha de débitos do locatário com o locador e levar até o cartório de protesto para executar ali, para protestar aquela dívida. E na maioria dos estados, nem é cobrado o serviço de quem está ali levando a protesto, no caso do locador, e o pagamento pelo serviço do cartório vai ser feito pelo próprio locatário quando ele efetuar lá o pagamento da dívida. E se ele não pagar em 3 dias, o nome dele vai a protesto e vai ser negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é uma forma muito eficiente de conseguir aí receber o crédito das locações. Tem sido uma forma muito eficiente, porque já negativa ali muito rápido o nome do locatário, para que ele tenha o nome novamente limpo, como a gente fala, sem restrições, então ele efetua o pagamento. Obviamente que se aquele locatário já tiver, né, o nome restrito, não fará diferença, mas aí a importância de, no início da locação, ser feito aí um levantamento da ficha, né, do cadastro desse pretenso locatário, para ver se ele é um bom pagador, se ele não tem restrições, porque num eventual inadimplemento desse locatário, o protesto da dívida será eficiente, será eficaz, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês essas cláusulas, né, essenciais, tão importantes
para que o seu contrato seja um contrato eficaz, seja um contrato realmente executável, né? Um contrato que é possível ser cumprido. Muito importante que a intenção das partes seja ali estabelecida de forma clara, de forma precisa, simples no contrato, para que todos compreendam os seus deveres, as suas obrigações, os seus direitos naquela locação. Não basta copiar e colar artigo da lei no contrato, é necessário que seja explicado de forma clara para que as partes compreendam aí, não venham a alegar o desconhecimento das suas obrigações, principalmente no caso, né, do locatário. Você, como administrador de imóveis, né, como corretor, como assessorando aí proprietários, né, locadores, você precisa ter esse conhecimento, essa expertise para elaborar um contrato de acordo com a intenção e com a vontade das partes, principalmente aí se você estiver assessorando o locador de uma forma aí a resguardar os direitos do locador e também sempre atentando para a questão dos prazos, por causa daquela situação em que em determinadas situações o imóvel só vai poder ser retomado após 5 anos ali da ocupação pelo locatário, né? Eu espero ter aí contribuído e esclarecido para vocês um pouquinho dessas cláusulas imprescindíveis para que o seu contrato seja um bom contrato. E a verdade é que não existe modelo de contrato. Não existe, é só um contratinho, consegue um modelinho para mim, vai lá, pega no Google o modelo, né? Depois aí vai ter que correr atrás do Google para o Google aí ajudar a solucionar esse problema que se instaurou aí por um contrato modelo. Cada contrato é um contrato, cada situação deve ser analisada de acordo com o caso concreto. Inclusive, com relação às garantias estabelecidas ali naquele contrato de locação, em determinados casos, inclusive, nem é vantajoso para o locador exigir qualquer modalidade de garantia, porque um contrato garantido, numa eventual ação de despejo, não é possível ali solicitar a concessão de liminar, né? Então, sempre é necessário analisar cada caso concreto, qual é a melhor modalidade de garantia, qual é o prazo que deve ser estabelecido naquele contrato, qual é a modalidade de locação que está sendo ali contratada e se atentar às peculiaridades de cada modalidade da locação, estabelecendo cláusulas capazes de cumprir aí o objetivo da lei e das partes. Tá bom? Eu espero vocês no próximo bloco.